my kids, how are you today? Oi, minhas crianças, como vocês estão hoje? Então, hoje eu sei que vocês receberam em casa um papelzinho e lá tem vários quadradinhos e eu disse que a aula de hoje nós iríamos fazer juntos, né? A aula dessa semana. O que que acontece? Essa aula é para fazer umas cartinhas do sentimento, mas ela não é uma aula que vocês podem fazer sozinhos. Então, se vocês estão assistindo a aula sozinha, para o momento, stop! Chama o papai e a mamãe e diz para eles que hoje eles precisam assistir o vídeo com vocês, tá? Ou o papai e a mamãe, o responsável, quem cuida, quem tá ensinando, qualquer pessoa que possa dar o suporte, combinado? Então, beleza. Vamos supor que o papai e a mamãe chegou? Hi there, hi mom! Ou outra pessoa que estiver aí. Então, vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é colorir os quadradinhos. E eu colei num papelzinho mais duro, porque eu pretendo usar essas cartinhas muitas vezes. Fizemos esse trabalho? Então, é um jogo de perguntas e respostas. Como nós estamos vivendo um momento muito difícil, em que as crianças estão ficando em casa, o nível de estresse, de ansiedade das crianças aumentou muito. Então, eu pensei nessa aula para a gente trabalhar o inglês, as emoções em inglês e também o diálogo dentro de casa, ajudando as nossas crianças a entenderem o momento que elas estão passando. Então, tá indo para vocês 10 perguntinhas que devem ser feitas para as crianças e elas vão responder usando a cartinha. Papai, mamãe ou responsável não precisa preocupar com pronúncia em inglês, se eles vão falar inglês, se eles vão falar em português. Pode ter certeza que eles estão absorvendo a linguagem, tá? Então, no momento que a gente precisa é ajudar as crianças a falarem do sentimento delas. Aí, elas precisam responder usando 2 cartinhas. Vou dar um exemplo. Vou fazer a primeira pergunta que a gente vai fazer é: como você se sente durante esse período de pandemia? Vamos supor que a criança pensou, sad, triste. A criança respondeu sad e ela vai escolher pelo menos uma cartinha, pode ser mais. Pelo menos 2 cartinhas, pode ser mais. Bored, entediado. Aí você pergunta pra ela por quê? Por que você fica triste? Eu fico triste porque eu não vejo papai e a mamãe, porque eu não vejo a vovó, porque eu não brinco na rua. Por isso que eu fico triste. Ou, eu fico entediado porque eu não tenho nada para fazer, porque eu não vou para a escola mais. Pronto, a criança explicou como ela está se sentindo. Esse jogo, aí vamos fazer uma outra pergunta aleatória. Vamos perguntar, como eu me sinto quando eu como pudim? Uma pergunta assim, totalmente aleatória. Vamos supor que eu respondi, happy, feliz, ou satisfeito. Então, por que eu me sinto assim quando eu como pudim? Eu me sinto feliz porque, nosso Deus, eu amo pudim, é uma delícia. E satisfeito porque, assim, eu não faço muito, é muito raro a Miss Dani cozinhar e comer pudim. Entenderam como é que é o jogo? As 10 perguntinhas estão indo. E eu queria que vocês, papai e mamãe, usassem isso. Eu uso esse jogo na minha casa, ele é muito importante, ele ajuda o meu filho a gravar as emoções, mas principalmente ajuda a manter um diálogo entre a família, entre as crianças e os pais, porque o nosso tempo é corrido, muitas vezes a gente não consegue parar para ouvir o que as nossas crianças estão sentindo e o diálogo é muito importante. Vocês podem usar essas perguntas para fazer diagnósticos de problemas que vocês estão tendo em casa. Por exemplo, como você se sente com a morte do vovô? Como você se sente com a separação dos pais? Como você se sente com as dificuldades que a gente tem passado? Como você se sente quando você caiu de bicicleta? Coisas que ajudem a diagnosticar como as nossas crianças estão, para que eles consigam ser adultos que falem das suas emoções. Não só falar em outra língua, mas que consigam falar de si mesmos, né? A gente sabe que existe cura no falar e eu espero que vocês façam esse jogo. Me contem o resultado, se foi legal, se não foi, se as crianças conseguiram expressar, entendam que elas estão começando nesse processo de entender quem elas são, o mundo em que elas estão e o que elas sentem. Então é muito importante a gente fazer isso e trabalhar o inglês junto com o português, tá bom? Então eu vou ler as outras cartinhas. Confused, confuso. Guilt, culpado. Mas não se preocupem com pronúncia, tá? A gente sabe que não é o momento. Nervous. Thankful, grato.
Surprised, surpreso. Angry, bravo. Scared, assustado. Interested, interessado. Disappointed, desapontado. Hurt, machucado. Jealous, ciumento. Confident e confiante. Beijinho pra vocês. Até confiante, eu confundo. Beijinho pra vocês. Espero vocês até a próxima aula. Espero que esse tempo de conversa dê bons resultados aí na casa de vocês, tá bom? Kisses for you. See you next time. Vejo vocês na próxima.